Absinto. O absinto é muito interessante como ornamental pela sua folhagem finamente recortada, prateada e pelos seus interessantes aromas. Sendo extremamente rústica e adaptável, torna-se muito atraente como planta de bordadura ou como planta para constituir sebes informais. Alecrim. Espontâneo no centro e sul do país, vive muitas vezes próximo do mar, em solos muito pobres. Fundamental num jardim de aromas pelo seu perfume e beleza. Excelente para instalar em jardins de baixa manutenção. No forno ou nas saladas faz toda a diferença. Quando queimado pela casa, elimina o cheiro dos cozinhados e, além disso, é um ótimo repelente de insetos. Alfazema. Talvez a planta mais utilizada nos jardins, pois cheira maravilhosamente. A cor das suas flores é irresistível e atrai inúmeros insetos. Adapta-se bem em vasos ou floreiras, mas é realmente expressiva quando cultivada em maciços. O sul de França é o expoente máximo do seu cultivo comercial. Pouco tolerante ao excesso de água, deve ser podada todos os anos a seguir à floração. E por que não os biscoitos de alfazema? Alfazema de folha dentada. Está em flor durante todo o ano, apresentando uma folhagem verde escuro e um forte aroma. É excelente para constituir maciços, contrastando com outras espécies de alfazemas. É igualmente rústica, sendo no entanto um pouco sensível ao frio. Deve ser podada pelo menos uma vez por ano. Arruda. No nosso país, a arruda goza de má reputação. Supostamente afasta o mau olhado e as invejas, e é por isso muito cultivada um pouco por todo o país, em jardins e quintais, próxima de muros e beiradas. É, no entanto, um lindíssimo arbusto, com folhas verdes acinzentadas, delicadas e com um forte e desagradável aroma. Quando em flor, fica espetacular e, curiosamente, é uma das plantas mais melíferas nos jardins. A planta seca pode ser utilizada para afastar formigas. Balsamita. Pouco conhecida entre nós, vale no entanto a pena cultivá-la pelo forte aroma a bálsamo que exala e pelas inúmeras flores que produz. Cebolinho. Durante toda a primavera-verão, cresce bastante, produzindo flores atraentes em grande número. Sempre que é cortada, rebenta rapidamente, formando novos calos. Fundamental para aqueles que gostam de cozinhar, sendo uma ótima alternativa para sopas, saladas ou simplesmente para adornar os pratos. De inverno, nas zonas mais frias, a sua parte aérea desaparece, voltando a rebentar na primavera.
Coentros, planta delicada, lindíssima quando em floração, podendo ser utilizada como ornamental em bordaduras. Por ser anual, se quisermos ter a planta sempre disponível, podemos ter que a semear várias vezes durante as estações. As sementes são comestíveis e têm um sabor absolutamente distinto das folhas. Consolda. É uma planta incrível sob o ponto de vista químico. Rica em nutrientes, com ela podemos preparar um fertilizante líquido para aplicar na horta ou no jardim. Usada na compostagem, acelera o processo. Rica em alantoína, tem sido utilizada para tratar feridas externas e fraturas ósseas. Deve ser cultivada em local definitivo, pois desenvolve uma longa raiz aprumada. Equinácea. Esta planta é usada desde longa data pelos nativos americanos como medicinal, sendo hoje uma das mais importantes plantas medicinais no Ocidente, reconhecidas que são as suas propriedades. Como planta ornamental é excelente no jardim, pelo seu alto porte e floração prolongada, extremamente atraente para as grandes borboletas e outros insetos. Como flor de corte é excepcional, pois dura bastante tempo, além de que pode ser seca e usada em arranjos de flores. Erva cidreira. É uma excelente alternativa para cultivar em locais úmidos e sombrios, onde gosta de viver. Extremamente melífera, exala um forte e doce aroma a limão. É uma das plantas mais populares da tradição ervanária portuguesa. Quem não se lembra do chazinho de cidreira que a avó ou a mãe serviam quando estávamos doentes? Erva do caril. Várias subespécies desta planta ocorrem no Mediterrâneo, algumas das quais em Portugal, principalmente em habitats junto ao litoral, em toda a nossa costa. São plantas muito bonitas que, apesar da rusticidade dos seus habitats, mantêm sempre uma folhagem cinzenta, atraente e flores sempre vivas. É impossível que passem despercebidas quando atravessamos o jardim e sentimos no ar o seu forte aroma a caril. Como ornamentais, constituem ótimas alternativas para sebes e bordaduras em jardins públicos e privados. Erva peixeira. Esta é uma das plantas mais delicadas que podemos cultivar no nosso jardim. A sua utilização na culinária foi-se perdendo no tempo, embora ainda se utilize no Douro e no Alentejo. Rara na natureza, é uma planta exclusiva da Península Ibérica, um endemismo ibérico, que vive em zonas úmidas. A sua ligação com peixe de rio é fantástica, trazendo um aroma requintado aos pratos em que é utilizado. Gosto particularmente de polvo grelhado, acompanhado com esta planta. Erva príncipe. Forma tufos no jardim e é extremamente rústica e fácil de cultivar, representando uma excelente opção para constituir
juntamente com outras plantas, bordaduras informais em jardins irrigados. Não tolera o frio intenso. Na arte culinária asiática, as folhas frescas são usadas como tempero, especialmente com peixe e carne. O óleo é usado em perfumes, sabões, hidratantes de cabelo, cosméticos e como aromatizante na indústria alimentar. É usado também como repelente de insetos. Estragão francês. O estragão é um ingrediente essencial da cozinha mais sofisticada. Apresenta um leve aroma a anis e serve para confeccionar molhos, peixe, arroz e saladas, aromatizar azeites e vinagres. E pericão do Jerez, uma das únicas plantas portuguesas com o nome de uma região. Em resultado da sua recolha intensiva para a ervanária, está a desaparecer rapidamente do seu habitat. Apresenta excelentes características como ornamental, podendo ser usada em taludes, zonas sombrias e úmidas, junto a cursos de água e na composição de maciços silvestres, juntamente com outras plantas, em associações vegetais. Isopo, utilizada para constituir pequenas sebes ou bordaduras, é uma das espécies mais atraentes para as abelhas, devido às suas bonitas flores de um azul intenso. É cultivada à escala industrial para uso farmacêutico, usada em agricultura biológica em consociação com outras plantas para afastar a borboleta da couve, atraindo ao mesmo tempo muitos insetos polinizadores. As flores são comestíveis e deliciosas em saladas. Hortelã-pimenta. Exala um fantástico aroma, pelo que se torna indispensável em qualquer jardim, enquanto ornamental, medicinal, aromática e condimentar. Pode fazer-nos companhia num simples vaso ou canteiro, num qualquer recanto, independentemente do tamanho do jardim. Muito cultivada no norte de África, pelo que faz parte das tradições locais de alguns países, servir uma infusão aos visitantes. Atrai muitas borboletas e outros insetos úteis ao jardim. Hortelã vulgar. Como todas as hortelãs, pode tornar-se invasiva. É, pois, importante conter o seu crescimento ou criar condições para que não alastre ao resto do jardim. Gosta também de um ambiente úmido para se desenvolver. É muito apreciada quer como medicinal, quer como condimentar, sendo indispensável para quem gosta de cozinhar. Limonete, Lúcia Lima. Foi introduzida na Europa no século XVIII. Pouco tolerante ao frio, não deixa de ser uma excelente alternativa no jardim, pelo fino recorte das suas folhas e pelo forte aroma a limão que liberta. Necessita ser podada todos os anos para se manter sempre com ramos jovens. É sem dúvida a minha planta aromática favorita.
Macela camomila. Noutros países é comum utilizar esta planta como cobertura de solo, que ainda por cima pode ser calcada. Liberta um perfume fantástico a camomila à medida que vamos caminhando sobre o coberto. Não necessita de mais do que um corte por ano, podendo representar uma excelente alternativa, em alguns casos, aos relevados. Gosta particularmente de zonas úmidas, ao sol ou à sombra. A infusão das suas flores é extremamente agradável e relaxante. Manjericão. Existem muitas espécies e variedades desta magnífica planta que é imprescindível no jardim durante a primavera-verão, pois o seu forte aroma e o brilho das suas folhas é contagiante. Fácil de cultivar, quer num vaso, quer no jardim, se o produzirmos em casa, o seu aroma é mais interessante, sendo também mais fácil de conservar. A sua ligação com tomate ou massas é perfeita. Manjerona. É um bonito arbusto, sendo extremamente ornamental, com a sua cor verde acinzentada. É uma das plantas mais utilizadas em misturas de ervas secas. Tem um sabor mais delicado do que os orégãos, com os quais é muitas vezes confundida. Deve usar-se fresca ou seca nos mais diversos cozinhados, envolvendo pratos de carne. De odor penetrante, sabor quente e levemente picante, a manjerona pode substituir o tomilho ou ser combinada com ele em algumas receitas. Orégãos. Pode ser cultivado em vasos, floreiras ou no jardim. Passa a maior parte do tempo desenvolvendo folhas junto ao solo, mas na primavera desenvolve hastes florais, que são as partes que devem ser colhidas para utilizar em verde ou em seco. É uma planta obrigatória na cozinha em quase todo o tipo de prato. Pelargónio-limão. Espetacular pelo seu incrível potencial ornamental. O forte aroma a limão é notório, sendo uma das plantas mais repelentes de insetos picadores que conheço. Ao contrário da maior parte dos pelargónios, cresce essencialmente na vertical, podendo atingir facilmente 1 metro. Fácil de cultivar nos jardins ou em vasos ou em floreiras. Poejo. De aspecto fino e delicado, aroma forte e pungente, é considerada a rainha das mentas. Fundamental na gastronomia portuguesa, nem sempre é fácil de cultivar, pois assume um porte essencialmente rasteiro. Rosmaninho. É vulgar a confusão com o nome desta planta, pois apesar de ser uma lavândula, é-lhe atribuído com frequência o nome Rosmarinus officinalis, que serve para designar o alecrim. Podem encontrar-se em todo o país, formando matos extensos que tornam a paisagem colorida de forma intensa, invadindo a atmosfera que os rodeia com o seu perfume, além de serem uma ótima fonte de néctar para as abelhas produtoras de mel.
É com pesar que verifico que, apesar destas plantas terem ótimas características como ornamentais, não são usadas com frequência, o que não acontece noutros países, mesmo aqueles que não têm as melhores condições para o seu cultivo. As suas características tornam esta planta uma boa alternativa para constituir sebes ou apenas para usar num bonito vaso à porta de todos aqueles que apreciarem a companhia deste simples, que é nosso. Salsa. Nem sempre fácil de cultivar no jardim, pois gosta de zonas úmidas e sombrias. Gosta de viver perto de paredes ou muros. Uma das plantas mais populares da cozinha portuguesa. Toda a planta é rica em vitamina C. Salva. O seu nome científico, Sálvia, tem origem no latim salvare, curar, salvar, uma alusão às propriedades medicinais da planta. Como ornamental, representa uma excelente alternativa para constituir maciços em zonas de solos pobres e secos. A sua folhagem verde acinzentada, onde contrastam as flores lilás, causa um efeito impressionante no jardim. É também um ótimo repelente de insetos e as folhas podem ser colocadas em armários para proteger a roupa. Salva ananás. A salva ananás é um subarbusto e tem origem no México e Guatemala. As suas folhas exalam um forte aroma a ananás quando esmagadas ou simplesmente quando lhes tocamos de passagem. No seu habitat natural, exerce um forte poder de atração sobre colibris, que a procuram pela sua riqueza em néctar. Constitui uma espetacular opção para canteiros, substituindo as tradicionais salvas de jardim e até isoladamente, num vaso como planta de companhia. Santolina. Um bonito arbusto de folhagem cinzenta, muito utilizado em jardins pelo contraste de cor e folhagem e também por suportar muito bem a poda. Encontramos-la em muitos jardins, onde é tupiada para fazer desenhos ou formas geométricas. Muito rústica e resistente, deve ser podada todos os anos para que possa viver mais tempo. É um ótimo repelente de insetos e traças, razão pela qual pode ser utilizada nas gavetas de roupa. É eficaz a aliviar picadas de inseto na pele. Segurelha. É um bonito arbusto de um verde intenso que, quando em floração, fica coberto de um manto de flores brancas. Muito rústica e resistente ao frio, pode ser cultivada em vasos. O seu aroma intenso recorda-me os lápis roídos na infância. É uma das melhores plantas a acompanhar pratos de carne e leguminosas como feijão e favas, com os quais é possível fazer receitas deliciosas.
tomilho Bela Luz, o mais fantástico de todos os tomilhos que conheço. Com o seu aroma fresco, forte e canforado, é uma planta exclusiva da Península Ibérica. Substitui eficazmente o sal na alimentação. Existem vários estudos científicos sobre a composição dos óleos essenciais desta planta, mas infelizmente é ainda um recurso menosprezado no nosso país. Tomilho-limão. É uma planta muito popular em culinária, razão pela qual é cultivada em todo o mundo. Possui um forte aroma a limão, excelente para utilizar em vasos e floreiras e a delimitar bordaduras de jardins, possuindo um período de floração alongado e espetacular, atraindo diversos insetos polinizadores. É presença essencial em qualquer jardim de cheiros. Tomilho vulgar. Os tomilhos são excelentes plantas ornamentais pelo recorte das suas folhas, pelo seu aroma intenso e pela sua floração abundante. Além disso, adapta-se bem ao cultivo em vasos e floreiras, razão pela qual devemos tê-los sempre por perto, pois são indispensáveis na cozinha. Devem ser podados todos os anos para produzirem novos calos e assim se manterem vigorosos durante mais tempo. Valeriana. É uma planta pouco interessante enquanto ornamental, embora as suas flores produzam um forte e agradável aroma. Para os amantes de gatos, poderá ser interessante cultivá-la, pois estes adoram a sua companhia. A raiz é a parte utilizada pela farmácia como calmante natural. A sua parte aérea desaparece totalmente durante o inverno. Uma das vantagens das plantas aromáticas é a sua facilidade de propagação. Muitas vezes nós gostamos de ter em casa coentros em abundância, o manjericão, salsa, e nem sempre as pessoas o conseguem fazer porque não atendem a pequenos cuidados. No caso das ervas anuais, como o coentro, o manjericão, o aneto, é muito simples. Temos apenas que cuidar, colher as sementes na melhor altura para depois as poder utilizar para fazer propagação no jardim. E o processo pode ser tão simples quanto isto. Convém escolher um bom substrato no mercado. Os substratos que são comercializados normalmente são compostos por turfas. Convém que seja um substrato de alguma forma fino, que já tenha sido crivado. Se isso não acontecer, podemos utilizar uma destas ferramentas para conseguir crivar, digamos, as partes mais finas, uma vez que as sementinhas precisam de ter caminho livre para germinar. E aquilo que se usa normalmente em horticultura para misturar com o substrato de forma a melhorar a drenagem, ou seja, de forma a que o excesso de água possa ser eliminado, é um material designado por perlite. Este material é muito semelhante à esferovite, mas não é esferovite. A perlite, no fundo, é uma rocha vulcânica que é muito leve, é relativamente barata e é um inerte e, portanto, tem, digamos, a mesma função que a areia. Tem uma grande vantagem sobre a areia, é que é bastante mais leve e, por isso, é bastante utilizado em horticultura.
Para preparar um substrato para fazer uma sementeira, existem diversas concentrações, diversas misturas de materiais. Eu aconselho sempre a que se use uma mistura de 50% de substrato, 50% de areia ou de perlite. Essa é normalmente uma boa mistura para se fazerem sementeiras. Então podemos usar uma medida, por exemplo, de perlite, e usar uma medida de solo. O substrato, como ocupa um pouco mais de volume, eu ponho um pouquinho mais e posso depois misturar. É um exercício até que ajuda a aliviar o stress do final do dia, um dia atarefado de trabalho. Convém fazer uma mistura o mais homogénea possível, para que não haja depois zonas, não existam zonas com mais concentração de perlite ou outras com mais concentração de substrato. Depois de termos a mistura bem feita, podemos utilizar um destes tabuleiros. Estes tabuleiros alveolados são já largamente utilizados em horticultura, podem encontrá-los em qualquer boa casa que comercialize este género de produtos. Têm a vantagem de serem rígidos e, portanto, duram muitos anos e são ótimos porque conseguimos produzir individualmente cada uma das plantas em cada um dos alvéolos e há imensas vantagens. A principal é quando vamos fazer a transplantação, a planta sai com um torrão inteiro e, portanto, quando é colocada noutro vaso ou no local definitivo, acaba por não sentir a crise de transplantação. Esta mistura é depois depositada no interior dos alvéolos. Aqui há um pequeno truque que devem ter em atenção, porque mesmo apresentando este tipo de aspecto, os alvéolos na realidade podem não estar totalmente preenchidos, portanto convém deixar cair o tabuleiro uma ou duas vezes para que assim o substrato consiga ir até ao fundo do alvéolo e ele fique completamente preenchido. Depois podemos ainda pôr um pouco mais para acabar de preencher os. Neste caso, como já tinha dito, vou semear coentros. O coentro é uma planta anual, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, fim do seu ciclo, a planta acaba por morrer e a única forma mesmo de a propagarmos é aproveitando as suas sementes. E o coentro, como tem um ciclo muito curto, não mais de 3 ou 4 meses, muitas vezes ficamos rapidamente sem coentros no jardim. Portanto, convém aproveitar as suas sementes, colhê-las na altura própria, secá-las ao sol se possível e depois armazená-las num recipiente que pode ser, por exemplo, um envelope de carta, podem ser recipientes aqueles recipientes que hoje em dia, onde hoje em dia é comercializado o pão, ou qualquer outro recipiente em papel. É sempre de evitar o armazenamento de sementes em embalagens de plástico ou sacos de plástico. O processo de sementeira que vou descrever agora para o coentro é basicamente o processo que podem utilizar para qualquer outra planta aromática que se propague por sementeira. Há aqui 2 ou 3 cuidados básicos a respeitar. O primeiro é, quando temos sementes com um tamanho razoável, como é o caso do coentro, que é uma semente que tem um tamanho relativamente grande, nós devemos enterrar ligeiramente as sementes. Quanto mais pequeninas forem as sementes, como é o caso dos tomilhos ou dos orégãos ou da rúcula, essas sementes devem ficar mais próximas da superfície, o mais próximo da superfície possível. Cá está. Depois de termos o substrato, podemos enterrar 1 ou 2 ou 3 sementinhas de coentro a não mais de meio centímetro de profundidade. Obviamente que isto é um trabalho de paciência, mas também um tabuleiro destes pode levar mais de 70 plantas e, portanto, será relativamente rápido de semear. Podemos também usar esta técnica batendo na mão. Podemos inclusive reciclar embalagens de adoçantes
que são ótimas, sobretudo para semear estas sementes maiores. Ter sempre o cuidado de enterrar ligeiramente, eu não vou semear o tabuleiro todo, de enterrar ligeiramente, não mais de meio centímetro, podemos fazê-lo até com os próprios dedos. Não faz mal se caírem mais do que 2 ou 3 sementes num alvéolo. O coentro vive perfeitamente com 2 ou 3 plantinhas juntinhas e, portanto, podemos fazer o aperto final como se estivéssemos a tocar piano. E para finalizar a operação, podemos crivar ligeiramente algum substrato sobre a superfície do nosso tabuleiro. Obviamente que para germinar qualquer semente de qualquer plantinha necessita de água e a operação terminal desta nossa sementeira é uma rega. Convém ter o ralo do regador numa posição em que ele não vá debitar muita água para que as sementes não vão saltar do nosso tabuleirinho. Convém nunca regar com um jato muito forte, porque muitas vezes a água é arrastada, arrasta o solo e arrasta as sementes também. E às vezes dá origem a um tabuleiro no qual não vai germinar nada, porque as sementes não estão lá. Para as pessoas que têm um jardim, este tabuleiro deve ser colocado num local abrigado, com boa exposição, embora nunca no sol direto, porque as plantinhas, quando germinam num dia muito quente, como o de hoje, por exemplo, acabam por sofrer com as pancadas solares, com a luz muito forte. Portanto, podem colocar num sítio com boa luz, nunca devem esquecer-se de regar, enfim, num sítio protegido no jardim. Para quem não tem jardim, quem tem apenas uma varanda, podem utilizar, por exemplo, um estofinho como este, que está disponível em qualquer bom garden center. Os tabuleirinhos podem ser colocados no interior e desta forma, com este estofinho, com esta ferramenta, vamos acelerar todo o processo de germinação da plantinha. Obviamente que aquilo que é desejável é depois um alvéolozinho com o coentro já germinado, coisa que acontece normalmente 5 a 7 dias após a sementeira. Para fazer a recolha de sementes, convém recorrer às plantas nas quais estas já estejam no final do processo de maturação. Nós adivinhamos isso de uma forma muito interessante. A natureza fala connosco através das cores. Normalmente, quando as sementes ainda estão, ou os frutos ainda estão verdes, significa que estão imaturos e não se podem colher. Só quando apresentam este tipo de coloração, isto para grande número de espécies, é que se pode recolher. Quando temos dúvida, convém, no caso temos aqui um coentro, convém recolher um ramo, ou mais do que um, e colocá-los virados para baixo num envelope ou num saco de papel, de maneira que as sementes acabem o seu processo de maturação e acabem por se depositar no final do envelope. Enfim, o ideal é colhermos mesmo as sementes, tendo a garantia de que elas estão maduras. Elas são depois, posteriormente, secas ao sol. Convém, neste processo, termos o cuidado para que elas não sejam transportadas pelo vento ou não sejam comidas pelos pássaros também. E depois são armazenadas neste tipo de recipientes. Convém escrever o nome da espécie e a data na qual estamos a armazenar as sementes, porque muitas destas sementes não duram mais do que 1 ou 2 ou 3 anos no máximo.
Algumas plantas é vantajoso propagar por estacaria, ou seja, fazendo multiplicação vegetativa. Plantas como, por exemplo, a alfazema ou a lúcia lima ou limonete, que são, digamos, duas plantas obrigatórias numa coleção de plantas aromáticas, podem propagar-se facilmente por estacaria. Porquê é que recorremos a este método? Muitas destas plantas não produzem no nosso clima sementes. Por exemplo, o limonete ou a lúcia lima é uma planta que trouxemos com os descobrimentos, nós ou os espanhóis, isso agora não interessa, que trouxemos da América do Sul, e no nosso clima não produz sementes. As alfazemas, algumas variedades ou algumas espécies não produzem sementes com facilidade, daí necessitarmos de recorrer a esta técnica de multiplicação vegetativa, a vulgar clonagem, para fazer propagação. É muito simples fazer propagação de plantas aromáticas por estacaria. Há, no entanto, que respeitar aqui algumas regras básicas para que o processo possa ser o mais eficiente possível. Em primeiro lugar, devemos escolher, tanto quanto possível, material mais jovem. Portanto, nós podemos avaliar a idade do material de acordo com o diâmetro dos caules deste material. Por exemplo, aqui neste bocadinho de alfazema que tenho, este material, que já é material com alguma idade, apresenta um diâmetro do caule já relativamente, com tamanho relativamente elevado. Este material não enraiza com facilidade e, portanto, é um material que não é desejável para fazer propagação. Já este tipo de material, com um diâmetro bastante inferior e com uma consistência entre o herbáceo e o linhoso, é o melhor tipo de material para fazermos propagação. Isto acontece para a maior parte dos casos das plantas aromáticas que podemos ter no nosso jardim. Portanto, depois de escolhermos o material, convém utilizarmos uma ferramenta que é absolutamente fundamental quando falamos de propagação de plantas, que é a tesoura de poda. É fundamental termos uma boa tesoura de poda. Portanto, é uma ferramenta de corte, convém que esteja limpa, convém que esteja desinfetada, para podermos trabalhar o material com o mínimo de perdas possível. O material é cortado, tanto quanto possível devemos cortar próximo de um gomo. Os gomos são as estruturas que existem no caule, de onde surgem as novas folhas. Portanto, nesta altura do ano, na primavera-verão, é perfeitamente perceptível os locais onde existem os gomos. É importante escolher uma zona destas, porque normalmente é junto aos gomos que vão surgir as novas raizinhas da nova planta e, portanto, se cortarmos na proximidade de um gomo, a garantia de sucesso é maior. Depois, tanto quanto possível, devemos assegurar que o tamanho da estaca seja um tamanho entre os 5 e os 10 cm. Para não andarmos com uma fita métrica a medir, podem usar o dedo polegar, da extremidade do dedo até à extremidade da mão, normalmente obtém o tamanho desejável para a estaca que vão levar a enraizar. Depois de removido todo o material da base, que deve ser cortado e não esgaçado, para que não se façam feridas nos caules, vamos eliminar o excesso de partes verdes do material que ficou acima. As folhas, neste momento que aqui estão, apenas servem para consumir energia à planta, perdem água por transpiração, por evaporação. Eliminando a superfície foliar, estamos a eliminar também a probabilidade de a nossa estaquinha desidratar e, portanto, isso não é desejável que ela desidrate, é desejável que mantenha as energias para formar novas raízes. É importante também, na maior parte destas plantinhas, cortar o gomo terminal, para que o enraizamento se faça de forma mais simples, embora este pormenor em muitas outras plantas não seja fundamental. Depois de terem os alvéolos preenchidos com o substrato, a mistura pode ser novamente uma mistura de uma parte de substrato para enraizamento, uma parte de perlite ou de areia. Podem recorrer a um pau qualquer, uma cana, um bambu, que serve neste caso como plantador para abrir um orifício no alvéolo. O orifício no qual é colocada a nossa estaquinha, portanto metade vai ficar mergulhada no substrato, metade fica no exterior e posteriormente podemos calcá-la com a ajuda do pauzinho ou então com os próprios dedos, se não tivermos problemas em sujar as mãos. Neste caso o substrato cedeu, podemos preencher o alvéolo com um pouquinho mais de substrato. E cá está um exemplo de uma alfazema. No caso dos arbustos
de folha caduca, como é o limonete, são arbustos que desenvolvem também espaços entre gomos relativamente grandes. Há aqui um cuidado adicional. Na mesma, o corte junto ao gomo na base. Na mesma, a eliminação das folhas na base do material. Eliminar o excesso de folhas na parte superior. Os tais 5 a 10 cm desejáveis para este género de estacas. Aqui é muito importante cortar próximo de um gomo. O espaço que fica, se deixarmos um espaço muito comprido até ao gomo, este espaço pode eventualmente apodrecer e danificar a nossa estaca e eventualmente ela não vai desenvolver novas raízes. Portanto, aqui está uma estacazinha de limonete também, que podemos colocar no substrato e calcar muito bem. É desejável que toda a superfície do caule fique completamente em contacto com o substrato. Se ficar alguma bolsa de ar no interior, podem desenvolver-se fungos e a nossa estaquinha pode acabar por secar. Um caule como este de Lúcia Lima ou limonete pode dar origem a várias estacas. Portanto, como desenvolve normalmente caules compridos, nós com um caule apenas podemos fazer várias novas estacas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a propagação de ervas aromáticas ou do grande número de plantas é feita na primavera-verão. É a melhor altura do ano para se fazer propagação de plantas. Qualquer uma destas estaquinhas, nesta altura do ano, pode demorar 4 a 6 semanas a desenvolver novas raízes. A partir daí é criar condições para que as plantinhas, depois de desenvolverem aqui raízes, possam ser transplantadas para vasos com um tamanho maior, como neste caso este limonete, ou para local definitivo. Tenho aqui uma alfazema já perfeitamente enraizada e tenho aqui também um limonete já perfeitamente enraizado. Tal como na sementeira, a operação final, quando se faz estacaria, é a rega. A rega convém que seja abundante, no entanto, convém ter aqui o mesmo tipo de cuidado que na sementeira, sobretudo na primeira rega, evitar regar com água que cai com muita força, para que a terra ou o substrato não salte para fora dos alvéolos. Quando o material já estiver enraizado, como esta alfazema aqui, é vulgar que cresça na vertical. Cresça bastante na vertical, fique com ar um pouco estiolado, às vezes até produzindo flores, como neste caso. É muito importante que se faça o corte das partes terminais, de maneira a que a planta consiga voltar a rebentar da base e faça uma planta mais bem formada. Este pormenor é muito importante se queremos formar as plantas a partir do início. Esta é a melhor altura para cortar as ervas, é a altura que elas estão em flor. Isto é válido para a maior parte das ervas aromáticas. Além de ser a boa altura para se cortar, porque estão ricas em óleos, em princípios ativos e, portanto, vão ser mais aromáticas, ao podarmos o arbusto, estamos também a contribuir para o seu melhor desenvolvimento, porque vamos eliminar as partes mais velhas, favorecendo o desenvolvimento de novas partes. A forma de podar é simples, convém podar respeitando a tendência natural de crescimento da planta, neste caso é ligeiramente redonda, tentando eliminar a maior parte dos ramos da base, procurando sempre deixar, no entanto, folhas verdes
na planta. Todas as partes velhas são também eliminadas e os secos. Aparentemente a planta fica um pouco feia, mas é apenas temporário. Com este tipo de poda garantimos que ela vai continuar a rebentar novamente no nosso jardim e durante muito tempo. Plantas que se desenvolvem em tufos, como neste caso a erva príncipe, beneficiam sempre de um corte das folhas. Assim que tiver um pé isolado no seu jardim, a primeira coisa a fazer é cortar. Ter apenas o cuidado de cortar sempre acima do ponto de inserção das folhas no caule, em uns 3 ou 4 dedos. Se cortarmos no caule, a planta pode ter mais dificuldade em rebentar. Ao fazermos este corte, estimulamos o desenvolvimento da planta, ela reage lançando sempre um novo caule. À medida que vamos cortando, ela vai sempre afolhando e produzindo tufos cada vez maiores. A partir daí podemos dividir a erva príncipe e esta é mesmo a única forma que temos de propagar esta planta. A maior parte das ervas podem ser consumidas frescas, acabadas de colher do jardim. No entanto, por uma questão de oportunidade, muitas vezes convém secar para termos as ervas disponíveis numa outra altura do ano em que elas não existem por alguma razão. Quando colhemos as ervas, convém cortar com uma tesoura de poda ou uma tesoura de cozinha em bocados pequenos, de maneira a que ocupem menos volume, e podemos colocá-las num recipiente, que pode ser um prato ou um tabuleiro de cozinha. Convém nunca acamar as ervas, enfim, em camadas muito altas, porque elas podem fermentar e ficam estragadas. Portanto, convém espalhá-las o mais possível e é absolutamente fundamental colocá-las num local seco e na ausência de luz. A despensa de casa serve perfeitamente. Não convém, no entanto, guardar este material em recipientes de vidro ou outros recipientes que estejam fechados hermeticamente, pois ele pode apodrecer com alguma facilidade. De regra geral, demoram 4, 5, 6 dias a secar e a partir daí podemos utilizá-las nos mais diversos fins. Bem-vindo a este mundo maravilhoso das ervas. Vão descobrir certamente que é fantástico todo o proveito que podemos tirar a partir delas. Vamos agora preparar uma floreira. Eu gosto muito deste género de floreiras em terracota, redondas, mas a maior parte das plantas aromáticas podem ter-se em vasos, em qualquer tipo de vaso, excluindo apenas alguns arbustos maiores, como os absintos, ou a arruda, ou até os alecrins, que preferem estar no solo. A maior parte destas plantinhas podem cultivar-se em vários tipos de recipientes. Costumam fazer-me a pergunta se é preferível recipiente em plástico ou em terracota. É indiferente, na minha opinião, tendo em conta apenas que há vantagens em usar a terracota por ser esteticamente mais interessante, embora existam muitas imitações em plástico que são igualmente interessantes. A terracota parte-se também com alguma facilidade e é mais pesada, isso será um inconveniente para algumas pessoas. De qualquer maneira, vou usar aqui a terracota. É importante, quando vão adquirir um recipiente, um vaso ou floreira, que se certifiquem que o recipiente está perfurado com um ou mais orifícios, de acordo com o modelo. Isto é fundamental para que haja boa drenagem. Se não estiverem perfurados, as plantas podem eventualmente acabar por apodrecer. De forma a melhorar a drenagem do excesso de água que vamos adicionar quando regamos, podemos usar diversos tipos de materiais. Eu aqui tenho alguns cacos de um vaso velho partido que posso colocar no fundo do vaso
podemos usar igualmente leca para fazer este tipo de drenagem, que é um material leve, acessível, barato e que pode ser usado para fazer, ou então podemos usar também cascalho ou outro tipo de pedra de brita para colocar no fundo. Depois de colocado o caco no fundo, ou a leca, ou outro elemento drenante, podemos ir preenchendo o vaso com um substrato específico para fazer envasamento. Existem diversas marcas, diversos substratos disponíveis. A maior parte das plantas aromáticas prefere um pH próximo do neutro, portanto tentem comprar um substrato com o pH corrigido. Para conceber um tipo de floreira destes, nós podemos escolher diversas plantas e organizar a floreira de forma distinta. Normalmente, quem procura fazer uma destas floreiras procura acrescentar plantas que utiliza na cozinha, portanto, plantas condimentares. Basicamente, a maior parte das plantas aromáticas podem combinar-se num tipo de floreira destes, embora existam algumas plantas que têm hábitos de crescimento e que tendem a dominar sobre outras plantas, e há aqui alguns cuidados a ter que eu vou passar a descrever. Basicamente, duas plantas muito importantes a ter em conta são a hortelã vulgar e a hortelã pimenta. Ambas têm um hábito de crescimento bastante agressivo e podem tomar conta da floreira e provocar a morte de outras plantas. Se quisermos ter estas plantinhas nas nossas floreiras, podemos, para evitar o seu hábito de crescimento invasivo, plantá-las dentro do próprio vaso. Desta forma vamos estar, digamos, a conter o desenvolvimento excessivo das plantas. Também podemos optar por escolher, quando fazemos floreiras com hortelãs, utilizar plantas que de alguma forma gostem de alguma umidade, tal como as hortelãs, tais como os cebolinhos, a salsa, o manjericão, a macela camomila. De alguma forma vamos tentar escolher plantas que partilhem o gosto pela umidade, tal como as hortelãs. De outra maneira, podemos escolher também fazer uma floreira com plantas que exijam menos água, tal como os orégãos, os tomilhos, temos aqui um tomilho vulgar, um tomilho limão, as salvas e muitas outras plantas que existem disponíveis. Vou agora fazer aqui uma composição com algumas destas ervas para podermos ver o resultado final. Ao escolhermos as plantas e ao desenvasar, convém ter o cuidado de observar como está desenvolvido o sistema radicular. Muitas plantas permanecem muito tempo nos viveiros, nos respectivos vasos, e acabam por desenvolver um sistema radicular bastante emaranhado, que convém desfazer. Não é o caso desta, mas quando isso acontecer ou quando não tiverem a certeza, não se perde nada em desfazer um pouco, soltar um pouco as raízes, para que estas, quando no contacto com um novo substrato, com um novo meio, possam continuar a desenvolver-se sem qualquer tipo de problema. Eu coloquei um orégão, cá está outra vez um tomilho, cortar com as mãos ou com uma tesoura o excesso de raízes. Os tomilhos têm esta tendência para cair e, portanto, preferencialmente devem ser colocados no limite do nosso vaso. Uma outra espécie de tomilho, tomilho vulgar. Se tivermos plantas muito pequenas, pouco desenvolvidas ainda, o que podemos fazer é cortar as partes terminais. Ao fazermos isto, estamos a estimular a planta a arrebentar da base e, portanto, a ficar mais bem formada. Se existirem ervas daninhas, como vemos aqui, podemos também remover a parte superior, esta película de solo, onde normalmente se depositam as ervas daninhas, de forma a evitar que se vão desenvolver posteriormente na nossa floreira. Uma salva púrpura. Cá está esta, que já está há muito tempo em viveiro, desenvolveu também uma camada de musgo,
que convém remover. As raízes bem soltas. Procurem, junto do vosso viveiro, obter informações acerca do porte destas plantas, ou seja, da altura que podem atingir e a largura. Isto pode nos ajudar depois a escolher a disposição na floreira. No centro convém que fiquem as plantas maiores, na periferia dos vasos convém que fiquem as plantas mais baixas ou aquelas que têm tendência para cair para fora do vaso. O manjericão. Salsa. Se tiverem dificuldade em extrair a planta do vaso, o que podem fazer é dar uma pequena pancadinha com o vaso num sítio qualquer, numa superfície dura, para que este se solte. E cebolinho. Os cebolinhos, quando estão em viveiro, normalmente ficam muito pequeninos. Para estimularmos os novos crescimentos, mais uma vez convém cortar a quase totalidade da parte aérea, deixando 3 ou 4 dedos, para que ele possa rebentar novamente mais forte e possamos depois aproveitar aquilo que realmente importa no cebolinho, que são as folhas, para saladas, para sopas. Cá está um sistema radicular bastante desenvolvido que convém cortar-se, fazer soltar com alguma energia. Posso acabar a operação preenchendo os espaços com substrato. Convém acomodar muito bem as plantinhas para que não haja formação de bolsas de ar no interior do vaso. Não importa se elas ficarem um pouco sujas, depois a rega, no final da operação, acaba por lavar as plantas e acomodar o solo. É uma operação na qual devem utilizar as mãos, alguma destreza, para encher todos os espaços. O aperto final do substrato vai ser fornecido pela água de rega. No entanto, se desejarem alimentar um pouco as vossas plantas, se o vosso substrato, por alguma razão, não vem já com algum tipo de alimento, ou se por outro lado optarem por fazer uma alimentação mais biológica possível, podem adicionar, antes da rega, um pouquinho de adubo orgânico. Os adubos orgânicos já são largamente comercializados, vêm normalmente comercializados em forma de pellets, são pequenos cilindros e que podem adicionar ao substrato à dose recomendada pelo fornecedor do produto. Este material depois é ligeiramente enterrado e logo à plantação estamos a garantir a nutrição das plantas por bastante tempo, uma vez que a maior parte destas plantinhas é muito pouco exigente em termos nutritivos. Convém, no final, colocar sempre estas floreiras ou vasos ao sol. Quase todas as plantas aromáticas, medicinais e condimentares são plantas de exposição solar direta e, portanto, preferem estar ao sol, é aí que se sentem mais felizes e é nesse tipo de situação que as devemos colocar. Este cheirinho que elas libertam, entretanto, faz-me lembrar coisas boas, como guisados, assados. Cá está, uma floreira com 7 espécies de plantas aromáticas diferentes,
todas elas podem ser utilizadas de diferentes formas na obtenção de coisas maravilhosas em nossas casas. Mesmo num espaço reduzido, como uma varanda na cidade, as plantas aromáticas, pela sua rusticidade, são ótimas opções ao alcance de qualquer um. Resistentes ao vento e à secura, apenas precisam de uma boa exposição solar. Do que é que está à espera? Num espaço maior, as opções são várias. Assim haja boa exposição solar, a organização de um jardim de aromas pode obedecer a vários critérios. Podemos ter espaços dedicados às condimentares, se gostamos de cozinhar. Outros dedicados às medicinais, se preferirmos as infusões. A utilização de diversos materiais na construção do jardim pode obedecer a critérios funcionais. Os inertes nos caminhos ajudam no controle das infestantes. O tijolo delimita os canteiros, fazendo realçar a beleza das plantas. As telas nos canteiros contribuem para a manutenção de água no solo. Neste momento estamos num talude inclinado, com o solo solto, arenoso, meio seco. Trouxe aqui uma planta que se adequa perfeitamente a este tipo de situação, um alecrim rasteiro. Para procedermos à plantação neste tipo de situação, é conveniente, com o auxílio de uma ferramenta, proceder à limpeza do solo. Podemos escavar o solo, remover pedras, remover raízes de plantas e abrir uma cova com um tamanho que convém que seja ligeiramente superior ao tamanho do torrão da planta que vamos colocar aqui neste momento. Para ter a certeza de que o buraco tem o tamanho desejado, podemos desenvasar a nossa plantinha. Convém que o torrão esteja ligeiramente umedecido para aguentar os primeiros tempos e depois a plantinha é colocada no solo. Podemos aqui perceber que a cova ficou ligeiramente maior. Para compensar, podemos adicionar um pouco de substrato ou de matéria orgânica no fundo da cova para que a planta nos primeiros tempos se consiga adaptar melhor ao novo meio. Tenho aqui um pouco de substrato, vou tirar com a pazinha e colocar no fundo da cova uma quantidade razoável. Quando vamos colocar uma nova planta no solo, convém que o ponto de inserção do caule no torrão da planta fique relativamente próximo da superfície. Não convém nem enterrar demais, nem deixar a planta demasiado fora. Portanto, vamos ter esse cuidado aqui, acondicioná-la e depois juntar o solo. É muito importante acondicionar a nova terra às raízes, de forma a que não fiquem bolsas de ar formadas. O que podemos fazer, este é um ligeiro pormenor, uma vez que temos um solo bastante inclinado, podemos deixar uma ligeira caldeira para que, pelo menos nas primeiras regas, a água se deposite neste local durante mais tempo. E já está, a operação final é mesmo a rega, que convém que seja abundante, pelo menos na primeira vez. Nos dias que se seguem, a rega deve ser feita de acordo com as necessidades, ou seja, se verificarmos que o solo ainda continua úmido, podemos optar por regar de acordo com o aspecto visual do solo. Numa situação normal, num verão quente, podemos regar nos primeiros tempos, dia sim, dia não, ou se fizer temperaturas muito elevadas,
pode justificar-se regar todos os dias. Mas convém advertir que esta situação tem a ver também com o tipo de solo em que estamos a plantar as nossas plantinhas. Solos como este, que são solos arenosos, portanto têm menor capacidade de retenção de água, obviamente que tem que ser regado muito mais vezes do que um solo com maior percentagem em matéria orgânica, que necessariamente tem uma maior capacidade de retenção de água e, portanto, não é necessário regar tantas vezes. Viking, um moderno centro de competências para aparelhos de jardinagem a motor. Sob a marca Viking são desenvolvidos e comercializados desde 1981 trituradores de jardinagem, cortadores de relva, aparadores elétricos, corta-sebes, aparelhos de sopro e aspiração, bem como moto-enxadas e verticutadores. Os aparelhos são cuidadosamente acondicionados nas embalagens, sendo transportados para o armazém central de produtos acabados em Estrasburgo. O centro logístico da Viking, em Estrasburgo, tem uma localização central na Europa e ideal em termos de acessos, que proporciona que milhares de distribuidores oficiais possam, a qualquer momento, encomendar as mercadorias de que necessitam e que cerca de 50 mil aparelhos da vasta gama Viking estejam permanentemente disponíveis 24 horas por dia. Diariamente partem caminhões de Estrasburgo em todas as direções, pela via mais direta, até aos distribuidores oficiais. Os produtos Viking fornecidos são desembalados e apresentados de forma organizada. Au niveau de l'outil, tout simple. Il y a les échelles. Avec un bac, hein. Et ton sans le bac et la poignée. Il ça rien du tout. 1200, moi j'aurais. 1200. Là tu as ta toquette, ici, que tu peux enlever. Ça te fonctionne le starter, et ensuite tu ramènes le starter et tu appuies. Voilà, et là tu mélanges. Os distribuidores oficiais possuem a melhor formação, conhecendo a fundo os produtos. Isso confere-lhes a competência que os nossos clientes, com toda a razão, exigem. Felicitamo-lo pela compra de um produto Viking. As pesquisas têm demonstrado que são muitos os clientes Viking satisfeitos com os seus produtos, seja pela técnica fiável, como pelo comprovado desempenho dos produtos Viking. Os nossos distribuidores oficiais, proporcionando apoio e assistência, contribuem de forma determinante e asseguram que, mesmo passados muitos anos, os clientes Viking continuem a ter a agradável sensação de ter feito a escolha certa. A Viking investe continuamente no desenvolvimento de novos produtos e a nossa vantagem relativamente à concorrência reside precisamente na inovação. É por essa razão que a formação contínua dos nossos colaboradores assume uma crucial importância. These are all the topic here. So that's when you get that information. For saying what? This product? What were our commitments? Because then we should again not be applied maybe in Brazil. They will classify machine that way, whatever. That's our best defense. A divisa é Best Practice. A Viking testa a fundo todos os produtos antes deles serem lançados no mercado.
A par dos testes técnicos, os ensaios em campo são igualmente importantes e permitem recolher dados significativos. Num teste de longo prazo, a Viking investiga os efeitos da trituração mulching sobre a composição e vitalidade dos solos, pesquisando assim a influência direta e indireta da técnica de corte relativamente à estrutura e ao crescimento das ervas. Na Universidade em Viena, as amostras de solos são submetidas à análise laboratorial e avaliadas de forma sistemática. Métodos de medição especial fornecem informações sobre a atividade e a capacidade de desempenho dos micro-organismos que realizam a síntese dos materiais e providenciam as substâncias nutritivas às plantas. Os resultados científicos obtidos são canalizados de forma direta para o processo de construção. Foi assim que foi desenvolvida a tecnologia de corte da multilâmina Viking para corte e trituração. Temos-nos frequentemente colocado as seguintes questões. O que é essencial na Viking? Como se diferencia a Viking de outros fabricantes? A resposta traduz-se na forma como identificamos e satisfazemos as necessidades dos nossos clientes. O que para a Viking significa apostar no aperfeiçoamento constante da qualidade dos produtos e na otimização dos processos. Em jeito de exemplo, para o desenvolvimento dos cortadores de relva da série 6, foram considerados de forma sistemática os mais importantes desejos dos clientes e o grande número de inovadoras técnicas, soluções de pormenor, que vão assim ao encontro das expectativas dos jardineiros mais exigentes. No que toca à potência e desempenho, funcionalidade, ergonomia, durabilidade, conforto e design. O processo de montagem é realizado com segurança por pessoal técnico qualificado, com recurso a modernos equipamentos de produção e sob condições de extrema higiene na fábrica Viking, alcançando-se assim uma qualidade de série ao mais alto nível e peça por peça. A comunicação ao público relativamente ao desempenho da empresa Viking ocorre com regularidade em inúmeros eventos de que são exemplo as conferências de imprensa nacionais e internacionais. A Viking é uma marca europeia, sendo as publicações feitas nas respectivas línguas nacionais e com uma apresentação uniforme, estando disponíveis aos milhões de clientes Viking na Europa. Em exposições e feiras de especialidade nacionais e internacionais, apresentamos os produtos Viking aos nossos parceiros de comércio especializado, bem como ao público em geral, colocando-os em cena de forma atraente. Desde o aconselhamento até à entrega, ao apoio e à assistência, surgem tarefas complexas que apenas o comércio especializado qualificado está apto a solucionar. E é apenas a conjugação perfeita entre a qualidade técnica superior, o melhor desempenho de comercialização e a excelente assistência que levam ao elevado grau de satisfação dos nossos clientes. Por sua vez, isso leva-os a comprarem mais dos nossos produtos.
Os potentes aparelhos Viking não são só utilizados por jardineiros amadores, como por cada vez mais utilizadores profissionais que recorrem aos aparelhos Viking para cuidar de parques públicos, recintos de hotéis e de parques de campismo, não descurando o tratamento de recintos de piscinas e parques de tempos livres que apresentem um alto grau de exigência. A utilização profissional e o design convincente conduzem a que os produtos Viking sejam percepcionados no mercado europeu como uma marca premium. Não raras vezes me pergunto o que o futuro irá ainda trazer. A resposta assume-se simultaneamente fácil e difícil. Oferecemos uma vasta gama de produtos, frequentemente únicos e inovadores, disponibilizando assim uma ajuda prática para fazer face às mais diversas exigências. Em alguns aspectos, a Viking pode comparar-se a um desportista de alta competição. Ambos envidam incansáveis esforços para melhorar constantemente. É que o desempenho máximo de hoje é o desempenho médio de amanhã. E o lugar da Viking é o lugar à frente do plantel. A empresa Cantinho das Aromáticas Viveiros é uma pequena empresa agrícola fundada em 2002. Situada em Vila Nova de Gaia, tem uma área de produção de 3.000 metros quadrados, ocupando na totalidade cerca de 1 hectare. Comporta uma área coberta com 600 metros quadrados, onde estão cultivadas as plantas-mães, que dão origem às sementes e propágulos vegetativos, utilizados na propagação de todas as plantas, sendo que inicialmente a sua recolha, na maior parte dos casos, foi efetuada a partir de exemplares espontâneos, assegurando-se assim a origem do material genético fundamental para a futura adaptação das plantas às nossas condições edafoclimáticas. A sua principal vocação é produzir e comercializar plantas aromáticas, medicinais, condimentares, bem como outras espécies espontâneas da flora ibérica, aliando os princípios da agricultura biológica aos métodos de produção, afirmando-se como a primeira e única do género em Portugal, contando já com uma produção de cerca de 150 espécies e variedades distintas. O seu grande objetivo é poder apresentar no mercado plantas da flora mediterrânica, como verdadeiras alternativas para a construção de espaços verdes, recuperação de jardins históricos, introdução em parques naturais e zonas protegidas, recuperação de zonas degradadas, taludes, dunas e zonas costeiras e produção em agricultura biológica. O Real Jardim Botânico da Ajuda foi fundado em 1768 no reinado de Dom José I. Situado junto ao Palácio do Conde de Óbidos, ou Paço Velho, e próximo da residência real, o 15º Jardim Botânico da Europa e primeiro de Portugal, foi inicialmente destinado à instrução dos príncipes Dom José e Dom João, netos do rei, e ao recreio da família real. Em 1791, Tandela foi nomeado diretor do Real Jardim Botânico da Ajuda.
Durante a sua atividade, importou plantas e sementes de jardins botânicos de todo o mundo, tendo chegado a colecionar mais de 5.000 espécies. No entanto, em princípios do século XIX, quando Bruter foi nomeado diretor do jardim, apenas existiam 1.200 espécies em cultura, agrupadas segundo o sistema natural Linneu. O Jardim Botânico da Ajuda foi entregue em 1918 ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. O atual desenho do tabuleiro inferior está associado ao restauro que se seguiu ao ciclone de 1941. Apesar de ter provocado muitos estragos, tendo destruído várias árvores, esta catástrofe veio devolver ao jardim a sua vista sobre o Tejo e a luminosidade tão característica que se tinham perdido devido ao bosque denso formado durante o século XIX. Entre 1993 e 1997, com o apoio do Prémio de Conservação do Património Europeu e do Fundo de Turismo, procedeu-se a um restauro do jardim com a recuperação da coleção botânica e a instalação do Jardim dos Aromas. A Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda é uma organização de pessoas voluntárias com elevado sentido de cidadania que são amigos da natureza e, em especial, daquela que está preservada no histórico Jardim Botânico. A Associação dispõe de estatutos devidamente aprovados que a classificam como uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos. Tem por objeto colaborar com o Jardim Botânico da Ajuda, apoiando-o no desempenho e divulgação das suas atividades científicas, culturais, educativas, recreativas e turísticas. Ainda de acordo com as disposições estatutárias, a Associação tem em vista apoiar ações de proteção e conservação do património natural e edificado, estabelecer ligações com instituições públicas e privadas para a reabilitação dos espaços, promover a edição e a comercialização de livros, a realização de conferências, visitas guiadas, programas de formação, etc. Os atuais corpos sociais propõem-se dinamizar a ação da Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda, desenvolvendo as atividades previstas no Estatuto em colaboração com o maior número de sócios possível. (24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos). Todos os dias, durante 24 horas, em todo o mundo, uma empresa apresenta-se a um grande desafio. Fabricar produtos de alta qualidade, inovativos que satisfazem o homem e o meio ambiente. Além disso, garantimos uma proximidade aos clientes e um serviço de assistência técnica perfeito pela nossa presença mundial. Nós e os nossos produtos estamos a trabalhar durante 24 horas por dia no mundo inteiro. Todos os dias, 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos.
A tradição na construção de motores data de há muito tempo na Stihl. O êxito da empresa começou com a primeira serra a corrente acionada por um motor. Entretanto, foi aperfeiçoada não só a técnica dos motores, também os mais diversos aparelhos são acionados por estes motores. A gama dos produtos Stihl inclui, além da máquina clássica, a motosserra, aparelhos para a manutenção dos espaços verdes, máquinas de construção, máquinas de limpeza e, evidentemente, também os fatos de segurança e acessórios respectivos. Entretanto, e graças a uma união de fabricação mundial, a Stihl pode reagir flexivelmente às dificuldades exigentes dos mercados de venda. A Stihl fabrica nas instalações na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil e na China. A fábrica, em Virginia Beach, abastece não só o mercado da América do Norte, mas também, a partir daqui, são exportados os produtos da Stihl para o mundo inteiro. São Leopoldo é a plataforma giratória para o espaço sul-americano e fornece os cilindros a todo o grupo da empresa. A luta permanente por uma melhor qualidade e uma fabricação mais eficiente exige instalações de fabricação e processos de fabricação altamente modernos. Máquinas comandadas por computadores que trabalham com precisão nos mais estreitos setores de tolerância e métodos como o corte a laser ou a soldadura por laser. Quando o estandarte não basta às nossas exigências, as máquinas especiais desenvolvidas pela Stihl fazem com que haja um máximo grau de qualidade, como na fabricação das correntes em vil. O controle permanente durante os decursos da fabricação estão em perfeita sintonia. É assim que atingimos o máximo de qualidade proverbial da Stihl. Uma qualidade que merece a confiança dos nossos clientes. Os materiais e as peças individuais utilizadas por nós dão-nos garantia por um dos nossos melhores fornecedores mais importantes, chama-se Stihl. Os revestimentos dos carretes são fabricados, por exemplo, no nosso departamento de fabricação de plásticos em Weiblingen. E as peças dos motores são fabricadas na nossa fábrica de fundição sob pressão de magnésio da Plum, uma das mais modernas da Europa. Fabricar de madeira moderna significa também fabricar de maneira ecológica. Uma empresa como a Stihl tem aqui uma alta obrigação perante o meio ambiente. Por isto, a reciclagem é há muito tempo um assunto importante na Stihl. Seguindo este critério, as peças de magnésio utilizadas são fundidas e preparadas como nova matéria-prima para utilizar na fábrica de Prüm e sem perda de qualidade. Os nossos lugares de trabalho não são só apropriados para o meio ambiente, mas também para os colaboradores. A técnica ainda é feita por seres humanos, apesar de toda a modernização e automatização. E estes estão no centro da Stihl. Condições de trabalho exemplares, uma colaboração que se estende aos diversos departamentos, uma convivência familiar, uma cultura empresarial viva, com valores de desenvolver durante décadas e se vão desenvolver ainda durante décadas, cada um na grande comunidade Stihl deve poder identificar-se como uma empresa, pois os homens continuam a ser o maior capital de uma empresa com êxito.
As inovações exigem um dispêndio considerável nos departamentos de desenvolvimento e pesquisa. Boas ideias não são nenhum acaso na empresa Stihl, pois o processo tem uma grande tradição. Fiel ao princípio, fazer tudo para que o bom ainda seja feito melhor, processos ultramodernos também já ultrapassaram no departamento de desenvolvimento em Weiblingen. A lista de soluções técnicas exemplares da fábrica Stihl é longa e não pode ser enumerada completamente aqui. As inovações da Stihl, como por exemplo o travão da corrente Quick Stop, o dispositivo de esticamento rápido para as correntes, o sistema Ematic ou o sistema antivibratórios colocaram novos marcos quanto à potência, ao conforto de trabalho e, sobretudo, à segurança. Visto que até há alguns anos atrás fossem procurados exclusivamente a potência e a funcionalidade nos aparelhos a motor, presentemente aumentaram as exigências de um aparelho técnico. Juntamente, quanto à proteção do homem e da natureza, a Stihl é consciente da sua responsabilidade. Os nossos engenheiros conseguiram reduzir a emissão nocivas de motores, diminuir os ruídos e desenvolver combustíveis de que se compõem biologicamente. O management eficiente é indispensável para uma empresa atuando mundialmente. Mas isto não significa para nós que atingimos rapidamente os nossos objetivos, custe o que custar. Uma comunicação aberta, uma colaboração independente da hierarquia e o apoio mútuo, a nível mundial, promovem decisões rápidas e o domínio de tarefas do futuro. A colaboração internacional também é promovida pelo intercâmbio de pessoal e know-how e pelo acesso mundial a dados importantes da empresa. (24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos). Também quanto ao serviço de fornecimento, trabalhamos 24 horas por dia. A logística mais progressiva garante que os aparelhos ou as peças de reposição chegam dentro do período mais curto no revendedor da Stihl. Pouco importa em que sítio do mundo se encontra. Os nossos aparelhos são distribuídos exclusivamente através do comércio especializado. A nossa rede mundial de revendedores oferece, além da venda, sobretudo um aconselhamento individual e um serviço de assistência técnica. E isto também nos sítios mais afastados do nosso planeta. O contacto pessoal com os nossos clientes, a conversa profissional, a troca de experiências com os nossos utilizadores, isto tudo é-nos muito importante, pois traz uma dupla vantagem. De um lado, passamos os nossos conhecimentos e as nossas experiências e, por outro, podemos orientar-nos nas necessidades concretas dos nossos clientes. Aproveitamos os conhecimentos e incentivos e, conjuntamente, participamos nos desenvolvimentos. Finalmente, queremos seguir também o caminho traçado e aperfeiçoar permanentemente os nossos produtos. Vamos lutar também no futuro por um trabalho mais fácil, necessitando menos força e poupando a saúde e
também por mais segurança. Todos os dias, 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Com inovações para a vantagem de homem e natureza.